Olá, aqui é o Elmo e esse é o canal Minutos com Jesus. Também no Facebook temos Os Passos de Jesus. E eu quero aqui tratar com vocês hoje sobre um tema muito interessante que é a verdade. A verdade é uma questão assim bastante discutida, né? Porque às vezes vem uma pergunta pra gente: o que é a verdade? Já me fizeram essa pergunta e eu falei, bom, eu não estava preparado, né? Mas aqui nós vamos dar aqui algumas visões sobre esta palavra, esta afirmação, verdade. Bom, do ponto de vista secular, nós podemos dizer que a verdade ela tem propriedade na conformidade dos fatos, ou na realidade dos fatos, das coisas, né? Daquilo que é visível, daquilo que é audível, daquilo que pode ser afirmado, de um evento real, enfim. Mas para a filosofia ela tem uma outra conotação. Olha, a verdade pode significar que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores. Aí depende de valores, depende do sistema. Aí começa a relativizar um pouco. Do ponto de vista de crença, nós podemos dizer que a verdade ela vem, pode ser uma crença, né, uma condição necessária do conhecimento. Então, no aspecto crença, que às vezes exige confirmação também, é necessário, ela vem do conhecimento. É necessário que venha do conhecimento. Então, ela está acima do conhecimento, mas ela precisa do conhecimento. E é onde que a gente vai encontrar guarida ou sustentação para isso? Nas escrituras sagradas. Tanto que quando se fala aí na mídia, em qualquer lugar, já citam, né, o João 8,32. Isso significa que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. E muitas vezes a gente se depara com certas afirmações e a gente passa a acreditar em certas afirmações, em certas coisas, e a gente vai, num futuro seguinte, redundante, mas é assim mesmo, a gente vai encontrar que aquilo não é verdade. Eu pensei que era verdade, não é? Mas você tomou aquela crença para si com base em alguma coisa. Aí você vai descobrir, vai confrontar depois. Uma vez confrontado e não sendo aquilo, você deixa de crer naquilo, né? Mas esse ensinamento, ele veio, lá de João 8,32, daquilo que Jesus estava explicando para os judeus na época. Então, quando Jesus estava lá numa daquelas mensagens, pregações dele no seu ministério, ele, no versículo 31, ele disse aos judeus que havia crido nele, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão salvos, ou serão meus discípulos, perdão. E aí ele segue, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E continuou. E eles responderam, né? Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer isso? Ou como você pode dizer que seremos livres? Eles estavam presos, né? Presos na falta de conhecimento ou na falta de ter avaliado as profecias que estavam no Velho Testamento, e eles estavam de frente de quem? De frente de Jesus. E Jesus disse para eles na sequência, então, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. E escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. E, portanto, se os filhos os libertar, vocês de fato serão livres. E ele estava falando dele próprio, né? Portanto, se o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres, em outra versão. Ele estava dizendo e complementando que quem crê no Filho de Deus seria livre, teria liberdade. E a liberdade perante o reino de Deus, não perante o reino terrestre, né? Ou a terra. Porque aqui nós somos escravos em tese do pecado, né? E eles ainda não tinham percebido que ali na frente deles estava o Messias, que era o libertador. E a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. E ele foi para o seu povo e o seu povo não os recebeu, hein? Tanto que tem essa pendência para resolver até hoje, né? Que os judeus acreditam na vinda do seu Messias, que continua sendo Jesus.
mas em lugar de Jesus vai vir um enganador. E aí vai ser cruel a coisa. Nós vamos entender isso só em Apocalipse. Mas continuando aqui com vocês, nós vamos ver passagens lindas na Bíblia que falam sobre a verdade, que eu vou dar então a confirmação aqui. Em João ainda, 17:17 diz assim: e santifica-os na tua verdade, a tua verdade, ou a tua palavra é a verdade. Então aqui, mais uma vez dizendo que a verdade é a tua palavra. A tua palavra, que palavra? A palavra de Jesus, ou o próprio Jesus, porque ele é o verbo, né? Está escrito em João, capítulo 1, versículos 1 a 3, assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E ali João se refere a Jesus. João descreve no seu evangelho a divindade de Jesus, enquanto que os outros evangelhos são sinóticos e descrevem a vida de Jesus de uma forma geral, contadas, né, de formas diferentes, ou da mesma forma, perdão, mas com fatos, um começa mais cedo, outro começa mais lá na frente, né? E Mateus foi escrito para os judeus, e a gente vê que, acho que Lucas foi escrito para os romanos, né? Ou Marcos, assim por diante. E a gente vai notar então que na Bíblia tem muitas afirmações sobre a verdade. Por exemplo, no capítulo 4:4 de 2 Timóteo diz que o povo ia se desviar da verdade voltando às fábulas. Então o homem hoje está entre a verdade, que é o Filho de Deus, e entre as fábulas do mundo. E tanto que em outro áudio diz que nós temos dois povos na face da terra: o justo e o ímpio, ou o injusto, né? Aquele que não está justificado por Deus. E a justificação é pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus, naquele que Deus mandou para fazer a redenção da humanidade, né? Dentro do seu plano de redenção, Jesus veio para o sacrifício na cruz do Calvário e remir o povo do pecado. Então tem muitas passagens lindas. Por exemplo, em João 8:51 diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E aqui ele está captando a mensagem de Jesus. E ainda Jesus disse em outras passagens, né, dos evangelhos: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava ensinando que, mesmo que você morrer, mas morrer crendo em Jesus, virá a ressurreição amanhã, porque nós cremos na ressurreição, nós não cremos em reencarnação. Tanto que em 2 Timóteo capítulo 2:5 diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo, né? Não tem esse negócio de nascer amanhã, nascer como bicho, nada disso. O homem está determinado, está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. O juízo vai vir, né? Ou será a ressurreição para a salvação, ou a ressurreição para a morte eterna, para a condenação eterna. Então é isso que eu queria dizer sobre a verdade. E lá em Salmos, finalizando, diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então, mais uma afirmação aqui, de que a verdade é a verdade da palavra de Deus. Tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus, ela tem a verdade humana, né, dos fatos humanos aqui que nós convivemos no nosso dia a dia. Mas em termos de vida espiritual, a verdade é essa que nós acabamos de explicar aqui. Tanto que Jesus continuou ensinando, né, e João replicou lá no seu evangelho, né, no evangelho de João, versículo 1:12, contudo, aos que o receberam, né, ou que o receberem, e aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles justos, justificados pela fé. E a Bíblia ainda diz, né, que o justo viverá da fé. Muito bem. E se você, né, acreditar nisso, você pode confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e que, né, no seu coração, o mais importante é você crer isso de coração, né, não pode ser só de boca também, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né, então você será salvo. Está em Romanos 10:9. E para finalizar, eu queria dizer que, lembrando, né, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus aqui ratifica, ele é a verdade do mundo espiritual e aquela que se sobrepõe às verdades materiais ou às verdades da face da terra, porque é a verdade suprema, né, que está sobre o mundo, que está conduzindo o mundo para a sua redenção. E tudo isso tem um tempo, né? Teve o tempo do pecado original, teve o tempo da lei, teve o tempo da lei mosaica, tem o tempo da graça agora, virá o tempo de nós, né? Claro, sermos redimidos completamente e vivermos com Jesus. E eu desejo que você seja um desses, tá bem? Se você gostou, compartilhe e leia a Bíblia que você vai gostar muito, vai entender tudo isso que eu falei aqui e mais um pouco, tá? Deus abençoe, até a próxima.